Bom dia, sejam todos bem-vindos, queridos professores e professoras da Rede Municipal de Caucaia. Estamos em mais um dia do nosso primeiro webinário municipal, Estratégias e Práticas de Sucesso do Ensino Híbrido e Remoto. É com imensa satisfação que estamos aí finalizando uma semana rica de partilha, momentos de troca de saberes docentes, momentos de contemplação da construção cognitiva dos nossos educandos aqui de Caucaia, mesmo em tempos difíceis, Hoje, em especial, para vocês, professores do 4º e do 5º ano, teremos uma palestra com o professor Hermínio Borges Neto. Hoje, estou aqui, me chamo Jéssica Dantas, sou parte da equipe da SME, da equipe da formação, e é com imenso prazer que estou apresentando esse momento hoje. O tema da palestra é Sequência FEDAT, uma proposta de ensino até para a matemática. O professor Hermínio Borges Neto é matemático, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Ele coordena o Laboratório de Pesquisa Multimeios. Também é doutor em matemática pela Associação INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Atua na área de tecnologias da educação, com ênfase em educação à distância e inclusão em ensino de matemática. E uma coisa interessante, ele é o idealizador da sequência FEDAT. Então, nessa manhã, nós teremos a honra de compartilhar esse momento com o professor Hermínio Borges. Inclusive, essa plataforma faz parte do Laboratório de Multimeios e estamos aqui experimentando, uma ideia que partiu do professor e aceitamos de pronto. Então, professor Hermínio, sinta-se acolhido e obrigada por nos acolher também, com a sua graça, com o seu jeito carismático, e com o senhor, o nosso palco virtual. Lembrando aos nossos professores que teremos a lista de frequência, fiquem atentos ao bate-papo, que ao longo da nossa manhã a gente vai postar o link para que você possa assinar a sua frequência. Então, ao nosso palco virtual, eu convido o professor Hermínio Borges Neto. Pronto, então, obrigado a todos. Sempre é muito bom para mim participar desses encontros de professores, tá certo? E eu fico mais feliz ainda por ter a possibilidade de falar numa proposta de ensino, numa proposta de uma metodologia de pesquisa, de epistemologia, que é desenvolvida no Ceará, tá certo? Que é utilizada em vários lugares. Portugal, França, Espanha, Canadá. Recentemente, passei um ano como professor do Canadá para ensinar eles a sequência FEDAT. E, como toda coisa de brasileiro, em especial de cearense, não tem muito valia no Brasil, não. Tá certo? De todo modo, eu fico muito feliz e muito contente, muito mais do que vocês imaginam, pela oportunidade que eu tenho de falar para brasileiros, para cearenses, e poder falar no meu cearenseis. Tá certo? Pronto, então o que eu vou tentar falar para vocês é exatamente essa proposta, o que é, tá certo? Como funciona. Eu não coloquei muitos exemplos de como utilizar, porque eu espero que vocês façam as perguntas e a gente possa mostrar como é que ela pode ser utilizada na prática. Tá certo? Eu vou tentar fazer mais uma concepção teórica de epistemologia dela, e vocês perguntem a hora que quiser. O ideal é que vocês
me perguntem, podem me interromper a hora que quiser, podem falar a hora que quiser, viu, Beth? Tá certo? Pode interromper a hora que quiser, na hora que quiser fazer a questão, sintam-se à vontade para perguntar. Não se preocupem que não vão atrapalhar meu raciocínio, porque vão. Tá certo? Mas não se preocupe, não. Tá certo? Não se preocupe, não. Tá certo? A gente dá os saltos. Quer dizer, na realidade, quando a gente trabalha com ensino, a gente não está trabalhando com trilho. Tá certo? Trilho é aquele que não me interrompam, porque senão eu perco o meu andar. Não interrompo o trem, senão ele perde o caminho. Tá certo? Na realidade, a gente trabalha com trilhas. Tá certo? Então, podem perguntar à vontade. Tá certo? Jéssica, a gente está. O sistema está perguntando se a gente transmite para o YouTube agora. Espera mais um pouquinho. Espera um pouquinho, né? Pode esperar um pouquinho, professor. Ele vai avisar mais na frente, tá certo? Pronto. Pronto, então fica esse contrato acertado. Vocês podem interromper e perguntar na hora que quiser, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender um pouco. Vou falar um pouco do que nós entendemos na sequência FEDAT, do que é a sala de aula, e depois vou falar dela, da sua concepção, como é que ela funciona, que sai daí a proposta de ensino. Então, Wagner, vamos passar o slide, Wagner, por favor. Pronto. Acho que dá para vocês verem. Aí a nossa concepção de ensino, de sala de aula, é isso que está aí. Tá certo? Ou seja, é chamado o polígono de FEDAT. Um polígono de 6 lados, onde entram professor, aluno, entram a mediação, entra a sala de aula, entra saberes e conhecimento. Quer dizer, principalmente o que nós pensamos em formar do nosso estudante é formar cidadãos. Essas pessoas que têm saberes e têm conhecimentos. A grande questão que se faz, então, mas veja bem, o que se está fazendo hoje nessa modernidade toda, nesses ensinos ditos remotos, é focar muito, muito na parte das metodologias, que estão lá no canto superior direito no canto lateral direito do polígono. São as metodologias ativas, são games, Kahoot, são EAD, são hibridismo, são ensino remoto, são ubiquidades. Então, são essas coisas que se estão trabalhando. Mas não adianta você trabalhar essas coisas se você não foca o papel do professor, o protagonismo do professor, a forma dele de trabalhar com seus alunos, a forma dele de mediar com seus alunos. A nosso ver, esse é o grande diferencial que você tem quando você pensa na formação de professores. Existem metodologias, mas na sala de aula tem o professor. Então, cabe a ele escolher métodos, artefatos, tecnologia, linguagens que ele vai utilizar. Esse conjunto, segundo Vygotsky, vai utilizar de metodologias para poder fazer essa dinâmica da sala de aula funcionar. Então, essa é a concepção do que nós entendemos que seja uma sala de aula, é a concepção nossa, 2 alunos nossos lá na faculdade, tá certo? E, como eu digo, o nosso foco é trabalhar o professor, é tentar mudar a postura do professor, a atitude do professor, o protagonismo do professor dentro da sala de aula. Ou seja, o professor, no fundo, o professor tem que ser extremamente reflexivo em cima do trabalho que ele executa, mas mais do que isso, ele tem que fazer com que o seu aluno seja reflexivo. Para fazer isso, então, ele tem que tomar atitudes, comportamento, coisas assim, tá certo? E, importante, ele tem que fazer o aluno ser reflexivo. O aluno reflexivo, ele vai gerar raciocínio, vai gerar saberes, ele vai gerar conhecimentos e vai formar um cidadão que seja um cidadão extremamente crítico. É isso na nossa concepção que a gente tem que formar. Com esses usos das tecnologias, o que acontece é que o professor,
Os alunos são expertos em usar ferramentas, usar instrumentos, usar artefatos, usar tecnologias. A grande pergunta é, eles estão usando isso para crescimento profissional? Eles sabem utilizar esse domínio tecnológico todo para crescerem profissionalmente, para crescerem como cidadão? Ou são pessoas que são formadas na Universidade Isaac, na famosa Unisap, transmite o que chega, sem reflexão? Então, essa concepção que a gente tem, tá certo? Que nós concebemos que seja aula, você precisa ser, o professor precisa ser reflexivo, isso é óbvio, mas tão importante quanto isso é que ele tem que fazer com que o aluno seja reflexivo. O aluno não seja um aluno, numa linguagem nordestina, calango, que faz tudo aquilo que ele quer e nada mais. Ou seja, o calango nordestino, não sei nos cantos, mas o calango nordestino é aquele que fica parado na sombra e fica balançando a cabeça quando você passa. Então, isso é, na pedagogia, se chama de aluno nota 10. Faz tudo o que o professor quer, tá certo? Mas não faz nada mais do que isso. E para nós, na nossa concepção, o aluno reflexivo é aquele que questiona, que briga, xinga com o professor, diz que ele está errado, não concorda, e aí você promove, na linguagem de Paulo Freire, promove o diálogo, promove a reflexão na linguagem do chão. Então, é essa dinâmica dessa sala que a gente quer. E não é, por exemplo, uma coisa que está na moda, metodologia ativa, PBL, CBL, trabalhar em times, em grupos. Isso não é novo. Isso é extremamente antigo. Tá certo? Então, passo essa linguagem como quente, agora a grande novidade é metodologia ativa. Isso não é novo. Tá certo? Na matemática, por exemplo, a gente pratica isso desde o tempo do Bumba, desde antigamente. A gente trabalha com metodologia ativa nas nossas salas de aula, tá certo? Como é que matemática funciona? Tem uma aula teórica, onde os alunos vão discutir teoria, e logo depois tem aula de exercício. O que é aula de exercício? É uma metodologia ativa, porque os alunos, em outro canto, aprenderam e depois foram discutir no outro ambiente. O que é uma aula de laboratório em física? Tá certo? O que é uma pesquisa de campo? O que é uma pedagogia de projeto? Então, todas essas coisas não são novos, tá certo? Não são novos, são conceitos antigos. Vamos lá, Wagner. Rocha. Pronto. Então, esse está uma analogia que eu faço com o papel do professor. Para que serve o professor? Ora, a gente tem aí as imagens que vocês conhecem, eu não botei outro para vocês, pelo menos o pessoal que gosta de Fórmula 1, deve saber quem é o companheiro do Schumacher nas corridas de Fórmula 1. Você tem toda uma tecnologia embarcada nos carros de Fórmula 1. Mas a gente tem um Hamilton, entre 30 corredores, a gente tem um Hamilton. Entre 30 corredores, eu tenho um Schumacher, que é 5, 6 vezes campeão do mundo. E o companheiro de equipe dele, onde é que está? O problema é que não adianta você empurrar tecnologia, não adianta você empurrar técnica, se você não trabalha com o professor, se você não torna o professor protagonista. Então, não adianta. A gente sempre costuma dizer que não adianta você ter tecnologia e técnica com um profissional mal formado. Se você tem um profissional bem formado, nessas conceitos, pelo menos no meu entendimento, aquelas que eu disse no slide anterior, se você tem um profissional bem formado, ele faz uma miséria na sala de aula. Ele faz uma miséria no carro. Ele faz a diferença. Então, não adianta você ter livro ruim, livro com um professor ruim. Não adianta você ter livro bom com um professor mal formado. Não vai sair, provavelmente não sai coisa boa, mas se você tiver um professor muito bem formado, não adianta, você pode botar o que tiver que ele faz a diferença. Tá certo? Tem uns trabalhos na escola canadense que fala do ensino explícito, do Gautier. Tá certo? Então, tem várias, lá no Canadá, tem várias correntes de formação de professores que trabalham aspectos e analisam de formação e analisam aspectos de um desempenho não razoável na sala de aula. Tá certo? Eles fizeram uma pesquisa agora, recentemente, com cerca de 150 mil estudantes na rede pública. Bom, no Canadá, praticamente tudo é rede pública. Não adianta eu falar rede pública nas escolas canadenses. E chegaram à conclusão que, para nós brasileiros, é uma coisa tão óbvia. E o problema não é
o problema de uma escola não ter um bom rendimento não é só um problema social, não é só um problema de infraestrutura, tá certo? Não é só porque o aluno vai para a escola, é porque precisa pegar alimentos, a alimentação mais normalizada. O grande problema do não ter um bom desempenho é a formação do professor. Segundo a escola canadense, 64%, tá certo? Esse número 64 é meio fatídico, mas o que ele achou foi 64%. 64% dos alunos da causa do sucesso no ambiente escolar se deve ao professor. As outras, questões sociais, questões sociais, de infraestrutura da escola, são coisas que pesam, mas o que pesa mesmo é o professor. Então, a nosso ver, todas as formações precisam de um bom professor. Então, estou falando essas coisas para tentar explicar a sequência. Obviamente que eu estou fazendo as coisas do fim para o começo. Tá certo? A sequência FEDAT surgiu há muito tempo, há mais de 30 anos, tá certo? Mas, agora, com os alunos que nós formamos, a gente cria um acervo teórico. Então, Wagner, Rocha. Pronto. Então, continuando, essas coisas que o pessoal fala hoje em dia, quer dizer, como eu sou matemático, então a minha base de conhecimento, tá certo? O meu platô sempre vem da minha matemática, tá certo? Às vezes as pessoas dizem que puxam teóricos para explicar como é que se aprende matemática, por que não se aprende, coisas assim. Ora, tem vários. Piaget, por exemplo, é uma excelência para a gente discutir a questão da matemática. É ótimo, os estágios cognitivos piagetianos são ótimos para a gente tentar explicar, principalmente nas séries que vocês são professoras, as dificuldades que se encontram. Piaget explica bem direitinho porque quarta, quinta e sexto ano são os anos cruciais na formação do estudante, onde tem mais dificuldade. Mas veja bem, eu estou falando agora do cidadão que a gente quer formar. Com essas tecnologias, com esses remotos, com essas coisas todas, Cardano dizia, foi mais ou menos em 1555 que ele disse isso. E há dois tipos de pessoa. São aquelas pessoas que sabem, têm muita sapiência, mas não sabem fazer. Tem aquelas pessoas que sabem e que executam. Então, para o Cardano, o importante é que se formem cidadãos que saibam executar. Saibam, mas não saibam só fazer. Mas eu acrescentei, há um tempo, um dado que Cardano não tinha. Porque como Cardano era analógico, então ele era extremamente criativo. Tá certo? Mas Cardano esqueceu de colocar o terceiro ponto que eu coloquei. São, na realidade, 3 tipos de pessoas. Vejam, aqueles que sabem, aqueles que executam e, principalmente, aqueles que criam. Aqueles que conseguem fazer gambiarra. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendo disso. O que eu entendo de gambiarra. Então, para mim, a escola tem que formar pessoas que saibam, tenham conhecimento, tenham saber, executem, mas principalmente que sejam capazes de ser criativos. Porque com essas mudanças exacerbadas de tecnologia, tá certo? A gente tem que ter uma inteligência muito reflexiva, muito moldável, de modo que a gente consiga se adaptar às situações que vão surgindo. Pronto, vamos lá, Wagner. Então, esses são conceitos que são fáceis de entender. Então, o que a gente precisa é desenvolver pessoas que têm um raciocínio flexível. Veja, a Inglaterra, no começo do século, ela fez uma grande reforma no ensino profissional na Inglaterra, no ensino médio inglês. O que eles fizeram? Reduziram a disciplina de exatas e aumentaram a carga horária de disciplinas de ciências humanas, sociologia, filosofia, essas guias. Tá certo? Por quê? Porque eles entendiam que você ficar demais no cartesianismo, que é a lógica das ciências exatas, não favorece a criação, não favorece a formar cidadãos que sejam reflexivos e com habilidades de se adaptar a situações que vão surgindo.
de resolver problemas que aparecem de um dia para o outro. Tá certo? Então, esse é o conceito de raciocínio. Vamos lá, Wagner. Vamos lá, Wagner. Passar, por favor. Acorda, Wagner. Wagner, só um instantinho, Wagner. Wagner, eu vou passar para... Wagner, está me ouvindo? Wagner? Só, Jéssica, que eu queria fazer com que pudesse ser feito o download dos slides. Rony, tu pode pedir o Wagner para liberar? Tá certo. Ele sabe fazer isso, a gente já fez isso. Pronto. Então, na realidade, eu vou tentar conceituar o que nós entendemos na sequência FEDAI, que seja saber e conhecimento, que é a coisa que muito funciona. Então, na realidade, quando a gente vai trabalhar, saber, todo mundo sempre trabalha com algum artefato, o A de artefato. Tá certo? Se eu não conseguir, Rony, tu me avisa. Pronto, a gente sempre trabalha com artefato. O artefato é um aparato tecnológico que está lá parado, pendente para ser usado. No lápis, na caneta, no giz, no carro, tá certo? No celular. E o raciocínio, o que é o raciocínio? É o R, é a habilidade de fazer aquele aparato funcionar. E G é a gambiarra. Como é que a gente explica isso direitinho? Vamos lá, Wagner, passa o slide. Pronto. Então, essa tríade que eu entendo que existe é para você falar de saber e conhecimento, que veja que é um dos vértices do polígono de FEDAT. É o raciocínio, o saber e o conhecimento. Então, o A, como eu falei, o aparato, ou seja, são as ferramentas, o aparato tecnológico, etc, etc. Depois, e isso é fácil de aprender a usar, todo mundo consegue manusear o celular, todo mundo consegue, é muito fácil todo mundo pegar um carro e dirigir, é muito fácil você pegar um lápis e escrever, pegar uma caneta e escrever, tá certo? O raciocínio é a habilidade que você tem de fazer aquele aparato funcionar. Isso também é fácil, isso está no Cardano. É o saber da tecnologia associado ao raciocínio e você faz executar. Tá certo? E o terceiro é exatamente pronto. Bom, para o pessoal, Rony, por favor, Rony, o pessoal que está nos assistindo, do lado inferior esquerdo do slide, tem uma setinha apontando para baixo. Marca aí, Wagner. Pronto, está aí. Ao lado do pontinho vermelho do Wagner, tem uma setinha para baixo. Se vocês clicarem nessa setinha para baixo, o slide é feito o download, vocês podem guardar o slide e usar depois. Tá bom? Ou, se tiver pequeno, vocês podem abrir ele com slide na tela e vocês vão ter os slides todos ampliados. Tá bom? Pronto. Então, é isso. Então, o que é a gambiarra? Vamos lá, Wagner, passe aí. Pronto. Então, esse conjunto, o aparato e o raciocínio, ou seja, a habilidade de você fazer o aparato funcionar, é o que a gente chama de saber. Certo? É o ponto 2 do Cardano. Sabe e executa. Tá certo? Bom, e a gambiarra o que é? Passa aí, Wagner, por favor. Pronto. E a gambiarra? A gambiarra é aquela habilidade que você tem de um saber constituído, você saber utilizar para outra situação, outro caso que aparece. Por exemplo, eu falei na caneta, que era fácil usar a caneta, né? Então, você passa na escola um tempo e você pega a caneta e começa a escrever. Mas a caneta, uma gambiarra que você faz com a caneta é, você tira a tampa, tá vendo? Eu estou tirando a tampa da minha caneta, ó. Tira a tampa e você coça o nariz com a tampa da caneta. Pronto, não estou falando limpar, estou falando de coçar o nariz. Ou, desculpe, o ouvido, né? Tá certo? Foi o que eu fiz, ó. Tira a tampa, o ouvido está coçando lá dentro, ó. Então, isso é uma gambiarra. Porque o saber instituído que eu tinha era para usar a caneta de uma determinada foto, para escrita. Mas meu saber constituído não foi feito para usar a caneta para limpar, para coçar o ouvido. Eu podia muito bem coçar com a ponta.
tá certo? Só tem dois problemas. Eu posso furar o tímpano, a tampa é mais, a ponta é mais grossa, a ponta da caneta é mais fina, posso furar o tímpano e, ao mesmo tempo, eu posso sujar o ouvido de tinta. Tá certo? Aí, a gambiarra, nesse caso, não foi bem feita. Eu preciso fazer ajuste da minha gambiarra. Mas essa reflexibilidade que você tem de saber usar em outra condição completamente diferente do qual você nem imagina. Isso é muito forte em matemática. Em matemática, como as coisas são ensinadas, assim, compartimentalizadas, quando se coloca um problema para resolver, uma das perguntas que os alunos gostam de fazer, professora, isso essa atividadezinha é para a gente fazer uma conta? É de somar, de multiplicar, de dividir? Como é que é, professora? Quando você vai... Esse sistema de equações que é dado, é para a gente resolver por qual método? Tá certo? Ou seja, você está fazendo um conhecimento, está gerando saber, mas não está gerando conhecimento. Você não deixa o aluno com a reflexibilidade para ele criar uma autonomia e tentar resolver o problema. Tá certo? Vamos lá. Então, é esse conhecimento que a gente vai trabalhar dentro da sequência FEDAT. São essas concepções teóricas. Vamos lá. Vai. Pronto. Então, a pergunta toda é como é que fica o professor? Tá certo? Ou seja, como é que fica o professor cheio de mídias, cheio de coisas, cheio de aparato para trabalhar? Então, uma só. Hein? Tá bom? Oi, Jorge, fala. Perdão, professor. É porque eu estou tentando me adaptar aqui a esse novo aplicativo, estou testando aqui os itens. Perdão. Não, sem problema não. Pode interromper o que você quiser. Aliás, vocês estão muito mudos, calados. Professor Jorge, professor Hermínio. Oi, vai. Aquele teórico lá do começo me lembrou muito a ideia da psicologia, né, de iniciativa e acabativa, né? Muitas pessoas têm aí a ideia da iniciativa, de pensar em fazer algo, mas elas não concluem aquele algo que elas iniciam em fazer. Geralmente as pessoas que mais prosperam, as pessoas que mais evoluem em conhecimento são as que têm a acabativa. Né? Muita ideia também do empreendedorismo, né? A pessoa começa uma coisa e não termina, e o progresso dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes dentro da empresa, vem pela acabativa, vem pelo desenvolvimento do conhecimento que faz com que a pessoa conclua a atividade que iniciou. Então, acho que vai muito de encontro, assim, né? De desenvolvimento de emocional, socioemocional, para que o aluno, até para que o professor, ao ter todo o acesso ao ambiente tecnológico, ele consiga ter um norte, um desenvolvimento, e ele consiga iniciar aquele processo de conhecimento por meio daqueles ambientes de metodologia ativa, que são antigos, né? A gente está hoje se debruçando sobre isso por conta do momento, né, que a gente está vivendo de ensino remoto emergencial. Isso aí veio à tona. Mas isso aí já era usado, a gente vai lendo ali e vai sabendo que já foi usado, muitos professores já utilizam esse tipo de conceitos, né? Mas até então não sabiam que nome que dá. Então é muito essa ideia do professor, ele está em meio a esse momento, né, vivendo essa realidade, e saber utilizar, até porque a gambiarra é o macete, né? É aquela dica, mas aquela dica, aquele macete sem conhecimento, não vai gerar autonomia nenhuma. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. O que é muito comum, eu podia mostrar uns slides que eu tenho sobre riscos que você corre na formação do raciocínio do indivíduo que atrapalha a você ser flexível. Tá certo? A tecnologia atrapalha demais fazer essas coisas. Quando você vai para um quiz ou para um questionário para responder, quando se passa o questionário para o aluno responder, tá certo? Eu não gosto muito de questionário para responder sem ter necessidade do aluno se explicar. Nas minhas aulas de matemática, quando eu vou dar as minhas provas, eu fiz esses testes desse tipo nos anos 80, meados dos anos 80, tá certo? E eu fiz exatamente esse experimento com um colega meu, que ele era muito carrasco, o índice ele era um matemático de mão cheia, mas um professor de mão fechada, tá certo? Aí, como é que ele fazia ele era muito carrasco, o índice de reprovação muito alto.
tá certo? Porque realmente ele queria que os alunos fizessem exatamente do jeito que ele queria, tá certo? E queria só fazer análise numérica do resultado. Aí eu combinei uma vez com ele, disse, olha, cara, ele foi meu colega de turma, tá certo? Eu tinha muito acesso a ele me respeitava muito como matemático. Eu disse, vamos fazer assim, por que tu não faz assim? Na tua prova, tu coloca 2 opções. Ou melhor, nas questões que tu coloca, tu coloca o problema e quer que o aluno resolva o problema do ponto de vista matemático, utilizando uma demonstração matemática como tu espera. Por outro lado, tu também coloca o item B da prova, da questão. Descreva como você resolveu o problema. Fala de como tu resolveu. Porque na hora que você fala como tu resolveu, o aluno está explicando como ele fez, a gente sabe se ele sabia, porque ele está explicitando como ele fez. E a gente sabe se ele errou por besteira. E por que errou. Tá certo? Pronto. O índice dele de aprovação melhorou muito, porque ele viu que os alunos sabiam e se emperravam em situações que não era exatamente o objeto do que ele queria avaliar. Era coisas, era subsunsor na linguagem do Ausubel. Eram subsunsores que não estavam desenvolvidos. Isso servia para ele de situação, porque quando ele via discutir a prova com os alunos, esses subsunsores eram trabalhados. Pronto, o ganho coletivo. Está certo? Ele deixou de ser o professor que reprovava tanto. Continuou reprovando, mas não tanto como antes. Ou seja, mas agora os alunos eram mais críticos e tinham mais liberdade de falar sobre matemática, de falar de matemática. Uma coisa é você fazer matemática. A outra coisa é você falar de matemática. Quando eu vou falar de matemática, tem uma coisa esquisita. Se for da minha matemática, como são poucas pessoas no mundo que vão entender, nesse cabotinho não é, porque é verdade mesmo, que se eu vou para um congresso de matemática, geralmente o pessoal que está na primeira fila entende quase tudo, mas os que estão na retaguarda não entendem muito, não. Com 5, 10 minutos já ficam voando. Só que eu uso a estratégia diferente. Como eu durmo fácil, então eu fico na primeira fila. Eu sento na primeira fila, a turma diz, poxa, o cara está entendendo tudo. Se não for da minha área, com 5 minutos eu estou cochilando. Mas só quem sabe que eu estou cochilando é os 2 que estão do meu lado e o cara que está falando. Ninguém mais está sabendo que eu estou cochilando. E como cochila, a gente balança a cabeça, e a balança a cabeça é o aluno calango de confirmação daquilo que ele está dizendo. Pô, o cara sabe tudo, mas não é. Tá certo? Então, matemática é isso, matemática é erro, matemática não é acerto. Matemática é muito mais erro do que acerto. Tá certo? O matemático erra muito mais do que acerta. Para criar aquele modelo redondinho que a gente apresenta, aquilo são anos e anos e anos de erros. De erro, de questionário, de situações. Então, é isso que a gente faz na matemática. Então, a sequência verdade é isso, é que você tente reproduzir com o aluno como se fosse um matemático trabalhando, respeitando a cognição, o grau de conhecimento dele. Eu não quero que ele entenda minhas coisas. Ele está num nível muito inferior de desenvolvimento matemático do que eu. Mas eu quero que, pelo menos, aquele nível que ele é capaz de suportar, tá certo? Ele seja bom. Essa é a concepção que a gente tem da sequência verdade. Então, passa aí, Wagner, um slide, por favor. Professor Minho. Pode falar enquanto ele passa o slide. O Wagner é devagar, quase parando. Vamos lá. É a conexão do Wagner. Professor, nós atingimos a marca de 98 participantes. Seria interessante já ativar a sala do YouTube. Isso. Então, e também aproveitar para... Uma paradinha. Eu vou parar a gravação e depois eu retomo a gravação, porque ele faz isso. Enquanto o Wagner, a gente fica conversando enquanto o Wagner tenta fazer a transmissão, tá bom? Ok. E avisar que o link... Eu paro a gravação, mas ela dá a parada e depois, quando eu reativar, ela retoma do ponto que a gente parou. Só para não ver o Wagner trabalhando. Já ia falar isso, Rony. Só para avisar que o Rony colocou. Pode sim, professor. Pronto, voltou, viu? Pronto. Mas, então, voltando. Então, pronto. Esse professor que está aí é o professor Ferdatinho. Quer dizer, que é
nesse caso aí, a história dele é um bonequinho que colocaram. Olha, se vocês quiserem para mim avançar mais rápido, viu? Por causa do tempo, me avise, tá certo? Eu sou ruim de começar a falar, mas depois é como cearense, é como gato cearense. Fica rodando, rodando, depois se aproxima e ele não para mais. Então, o Fernandinho é um boneco que fizeram, porque como eu viajo muito para fora, então os alunos, meus orientandos, para não ficarem desassistidos, eles construíram esse bonequinho. Politicamente ele está correto. O chapeuzinho do MST, tá certo? Os óculos de professor, etc, tá certo? E é o orientador mais paciente do mundo que tem. Escuta, que é o problema que a gente tem que ter na educação. Tem que escutar, tem que ouvir o outro, tem que deixar o aluno falar. Para nós, uma aula de sucesso é quando o aluno chega e diz: professor, o senhor é muito enrolado, professor, você fazer melhor do que o senhor, veja como é que eu faço. Pronto, essa aula está ganha. Essa foi a aula perfeita. Tá certo? Agora, aquela aula que todo mundo fica quieto, assim, é bonito, o professor explica tão bem. Sim, mas se não deixou dúvida no aluno e ele não explicou, foi nada. Porque se você está trabalhando método científico, desenvolvendo o cognitivo, raciocínio, forçando o aluno a mexer o cognitivo dele, as engrenagens do cognitivo, o aluno tem que ter certeza. Tá certo? E a comunicação, existe uma diferença entre informação e comunicação. Tá certo? Comunicação é a comunicação que a gente faz. A informação é como você trata os dados que estão vindo. E os dados, o tratamento de dados que são passados, aí são tratamento de dados que você passa pelo seu cognitivo. Você tem que mexer naquela engrenagem para debulhar aqueles dados que vêm. Tá certo? Isso só vai se você estimular o aluno. Nos meus cursos que eu dou, principalmente nos cursos de exatas, eu só consigo fazer isso no meio do curso por fim. Porque os alunos precisam se acostumar no primeiro slide, com a dinâmica da sala. Eles precisam se acostumar que ele tem voz, que ele tem tá certo? Que eles têm voz, que eles podem falar. Tá certo? Então, eu acho maravilhoso quando ele diz: professor, eu sou enrolado, professor. Peraí, a gente faz muito mais fácil. Aí você aproveita esse mais fácil dele para você tomar como ponto de partida, o start point, ponto de partida. A partir daí você generaliza, porque já foi coletivizado. Tá certo? Então, vamos lá, Wagner. Rapaz, foi só elogiar o Wagner, ele ficou... Professor Hermínio, quem está à frente aí é o Rony, tá? Porque eu, assim que fui fazer a transmissão para o YouTube, caí. Então, quem ficou aí à frente é o Rony e ele está transmitindo também pelo YouTube. Tá certo? Mas está como a Jéssica, o apresentador, viu aqui? Pronto, eu vou passando aqui, professor. Sem problemas. Sim, mas o Wagner, tu já entrou, Wagner? Estou aqui, presente. Se tu botar aqui no administrador, tem que avisar. Vocês podem um tornar moderador do problema. Você tem o mesmo direito que eu aqui. Pronto, está o Wagner, o Rony, está todo mundo como moderador. Cláudio, tá bom? Pronto. Ok. Então, o que é que a gente se propõe? Em função disso, esse é o arcabouço teórico pensado. Foi o Sérgio, não foi? Não, o de Brasília. O que ensinou em Brasília português era o Sérgio? Foi o Sérgio. Sérgio. Nos anos 70, em 72, acho que é. 72, 73, Sérgio, eu era professor na Universidade de Brasília. E nós trabalhávamos com metodologia ativa. O que era? Ela é bem skinneriana, mas ela é metodologia ativa. Ela é o que a gente chama de atividades programadas. Tá certo? Ou seja, os alunos estudavam em casa, tinha um bocado de monitores que davam suporte para tirar as dúvidas dos alunos. Quando ele se sentia seguro, ele ia fazer uma prova na sala de aula, onde na sala de aula estava o professor. Isso é típico da metodologia ativa. Né? Aí, o que acontece? Como é que entra? Por isso que entra o protagonismo do professor. Sérgio, eu peguei um aluno, isso é um exemplo clássico, eu peguei 2 alunos, um brasileiro e um... Eu gosto sempre de falar essas coisas para mostrar como o professor faz diferença. Tá certo? Aí, da minha turma, tinha 250 alunos, Sérgio. A gente fazendo aqueles anfiteatros da UNB, tu se lembra? Aqueles anfiteatros imensos. Os alunos iam para lá porque era uma turma de 250 alunos. Então, o que é que a gente fazia?
Pronto, os alunos se preparavam e faziam as provas. Se não passasse, repetia a prova. Se não passasse, repetia. Tá certo? Pronto. Aí eu peguei, nesse caso, eu era professor de cálculo 3, em seguida, nos próximos semestres, eles iam fazer disciplina de cálculo 4. Pronto. Eu peguei 2 alunos. Eu vou citar o exemplo do coreano, era um coreano do Sul e o outro era brasileiro. Vou citar o exemplo do coreano do Sul, porque foi um caso mais complicado. Porque ele veio com o pai dele trabalhava na embaixada, e ele não falava direito português. Tá certo? Ele falava inglês e o coreano. Óbvio que ninguém fala coreano, a não ser os coreanos. Tá certo? Aí o que é que ele fez? Aí pronto, ele é um cara extremamente aplicado. E ele sempre, parece que ele gostou mais do outro colega de sala, de professor, que nós estávamos em dupla. Aí o outro professor começou a bloquear o coreano porque ele não conseguia fazer. O professor não sabia inglês, e o coreano só falava inglês. Aí ele passou para mim. Quando ele passou para mim, aí eu comecei a escutar o coreano, coisa que o outro não fazia. O coreano era bom demais, rapaz. Com 2 meses, ele fez o curso de cálculo 3. Aí a dificuldade foi o coreano ficar parado, eu convencer os meus colegas no departamento, na pró-reitoria, de abrir inscrição do matrícula do coreano para fazer disciplina de cálculo 4 no mesmo semestre. Aí ele fez o cálculo, eu consegui. Ele fez o cálculo 3 e o cálculo 4 no mesmo semestre. Ou seja, esse é o papel do protagonismo do professor. Ele que tem que dizer como é que a coisa vai funcionar. Pronto. Então, o que é sequência? Sequência é uma parte de ensino, metodológica, é científica, eu não sei. Vamos lá, Jéssica. O Wagner agora, passou para o Wagner. Pronto. Então, o que é sequência-fedade? A sequência-fedade nada mais é do que usar o princípio clássico, que é de Lakatos, que é de Puglia. Como é que Lakatos e Puglia dizem que deve ser uma sala de aula? Bom, a sala de aula deve ser um ambiente que você vai trabalhar com os alunos um método científico. Ou seja, é um método científico aplicado no ambiente de ensino. Então, essa é a proposta do método científico. Por quê? Porque, como é que você aprende matemática? Você aprende matemática praticando matemática, raciocinando matemática, pensando matemática, levantando conjecturas. Veja, tudo isso aí é típico do operatório formal piagetiano. Não tem como eu não fazer isso, tá certo? Como é que eu faço as experimentações? As experimentações são típicas do operatório concreto piagetiano. Então, trabalhar matemática está dentro dessas 2 áreas, que são as áreas mais ricas do cidadão. É desenvolver o operatório concreto e, principalmente, o operatório formal ter muito bem desenvolvido, porque ele é que vai permitir você levantar hipóteses, que é o problema dos alunos de quinta, começando na quarta, chegando na quinta, é o ponto da quinta e o ponto da sexta. Tá certo? Por que a gente trabalha fração na quinta série ou sexta série? Porque fração é o tipo de uma situação que você cria. Você não vai mexer com ela. Ninguém vai sair por aí. Eu duvido que o Sérgio, com o português dele, saia daqui somando fração no meio da rua. Ninguém faz isso. A gente, tá certo? Mas é por que se trabalha a fração? Porque fração é uma situação criada. É uma situação que você cria, de modo que você é obrigado a fazer o quê? Levantar hipóteses, trabalhar com suposições, trabalhar com experimentações, ou seja, que poderão acontecer, que é diferente um pouco do operatório concreto. Então, isso é típico. Então, o raciocínio matemático trabalhado desenvolve enormemente o operatório concreto, formal. É por isso que ela está lá na quarta, quinta ou sexta série. Não sei mais onde é que está, não. É uma dessas 3. Tá certo? Então, o que é que é? Então, a sequência-fedade nada mais é do que você trabalhar com os alunos um método científico. Pegar aquele alunozinho de 10, 12 anos e transformá-lo num matemático. Obviamente, ele não vai fazer nada novo, nenhuma novidade. Mas tudo que for para ele, a matemática dele não é nova do ponto de vista do conceito do ambiente matemático, mas para ele é novo. Então, quando a gente desenvolver como o matemático faz, não vai aprender nada novo. Vai, de matemática, não. Tá certo? Você não aprende coisa nova em matemática. Para você pegar coisa nova em matemática e descobrir, você tem que terminar um doutorado. Aí você consegue fazer coisa nova, diferente que não está ainda estabelecido ou conhecido. Mas para a pessoa que desconhece, aquilo tudo é novo, é novidade.
Então, a gente tem que trabalhar aquilo. Então, como é que Polia, como é que Lacasso dizem? Trabalhe o método científico. Como é que é o método científico? Você parte de um problema. Um problema, então, esses nomezinhos são coisas da matemática. O que é um problema? É uma questão que você coloca. É a situação para ser investigada. Tá certo? Depois que você coloca isso, aí você se debruça, se debrulha, se debruça. Ou seja, em português, aí você vai amadurecer a questão. Tá certo? Ou seja, você não vai ser formado na Universidade do Zap. Você recebe uma mensagem, clica e já expande. Não, porque já transfere para a sua lista ou para outros colegas. Você precisa refletir sobre o que você vai fazer, sobre a sua ação. Por isso que eu falo desde o começo, o aluno tem que ser reflexivo, tem que ser refletir sobre o problema. E depois você vai buscar uma resposta. É o que a gente chama na sequência de solução. O que é uma resposta? A resposta pode ser tudo. Aí você, como é que você faz? Conversar com um colega, conversar com o professor, é tudo, vale tudo. Vale até você dizer que não sei. Tá certo? O não sei não é chegar e dizer não sei e ficar quieto. Não. Quando o aluno diz que não sabe, a melhor hora é você, vem cá, aqui o problema, explica aí para os teus amigos o que é que tu não sabe, o que é que tu não conseguiu fazer. Vamos ver onde é que tu enganchou. E se tu enganchar, o coletivo desmonta. Tá certo? Pronto. E depois, aquilo que quem foi que perguntou? A sistematização. Como é que é a sistematização? Você pegar as soluções encontradas, tá certo? Discutidas no grupo e achar e otimizar. Criar um modelo sistematizado, fazer uma síntese do problema. Então, essa, essencialmente, é a sequência FEDAT. Tá certo? Vamos lá? Professor, bom dia. Bom dia. Eu sou professora P1, né, do português e matemática, nas minhas turmas do 5º ano, aqui na Caucaia, e eu sempre acho muito importante pegar os problemas matemáticos quando eu vou trabalhá-los na sala de aula, e geralmente eu pego 1, 2 ou 3 dos que eu disponibilizo, e eu faço junto com os alunos. Eu gosto de primeiro mostrar para ele exemplos em que eu vou seguindo passo a passo, primeiro fazendo a leitura, entendendo a situação, pedindo para eles se colocarem dentro da situação como se fosse com eles que estivesse acontecendo, para em seguida dizer para eles, vamos aqui separar os números, o que aparece de informação, em seguida, o que eles querem saber, o que vocês acham que a gente precisa fazer primeiro para poder chegar no que é preciso. E aí, geralmente, depois que a gente faz toda essa conversa em torno do problema, uma boa parte dos alunos já consegue entender sem me perguntar, porque o ímpeto deles primeiro é já me perguntar, tia, é para somar, é para dividir? Eles querem que a gente diga qual é o algoritmo que eles vão utilizar. E a gente precisa estar puxando esses meninos para que eles descubram sozinhos o que tem que ser feito, e não que eu indique o que tem que fazer. Eu estou com uma aula presencial dos alunos agora, a gente começou mês passado, novembro, e os meninos parece que a pandemia arrancou a língua deles. Eles não querem falar, eles só querem ficar olhando para a gente e balançando a cabeça. Igual da maioria do pessoal que está aqui, está tudo sem língua. Pois é, aí assim, a gente pergunta, eles ficam só olhando, balançam a cabeça, mas não falam, parece que eles perderam o medo. Eu perguntei para eles se eles só sabem digitar agora, vocês não sabem mais usar a boca para falar. Mas, enfim, eu acho muito importante, e eu estou vendo que, de certa forma, eu já trabalho a sequência FEDAT sem nem saber o que eu fazia. E vejo que eu preciso só aprimorar para dar uma aula cada vez melhor para os meus alunos. Isso, Simone, legal, Simone. Veja, quando você fala na primeira situação que você colocou, você coloca o problema, tá certo? Deve ser colocado de modo que deve ter feito o entendimento com o grupo, mas, veja bem, o professor, Simone, precisa ficar com a mão no bolso. E o aluno tem que ficar com a mão na massa. Tá certo? Ou seja, que tem que fazer o aluno, porque aquilo o professor sabe. O aluno precisa construir esse saber. Aí, quando o aluno chega assim perguntando, professora, isso é de somar ou de subtrair? Veja bem, se fosse de subtrair, como é que eu responderia para o aluno? Se o problema colocado se fosse para fazer uma subtração,
eu colocar uma situação que a gente chama assim, sequência afinidade de ponto exemplo. Ponto exemplo é uma pergunta que se faz, é uma pergunta de modo que cria um obstáculo epistemológico no estudante, de modo que seja obrigado a refletir. Então, se o problema que você colocou, ele vai precisar subtrair, e me pergunta, professor, somar ou subtrair? Eu digo, é para somar. Tenta somar aí. Pronto. Ele vai tentar somar, não vai dar certo, vai me xingar. Tá certo? Na hora que ele me xinga, eu digo, tenta fazer, por que está errado? Mostra onde é que está errado. Pronto. Então, esse diálogo, ou seja, isso é piagetiano, é de desestruturar o raciocínio estabelecido. Gera um caos, uma sensação de caos, mas logo depois tem a situação de assimilação, a acomodação, e depois tem a assimilação. Então, no nosso caso, quando o aluno pergunta para mim nas minhas aulas, ele pergunta, professor, isso é para fazer assim, assado? Eu dou, geralmente, quando eu sei que ele não tentou, eu dou uma resposta de modo que vai levar um caminho errado. Só que ele sabe que vai ter a minha assistência na hora que precisar. E no caminho errado ele vai ter que refletir. Tá certo? Então, tá certo, Simone? Professor Hermínio. Oi. Tá certo, professor. Obrigada. Só para pegar... Não, mas não fica calada não, Simone. Pergunte. Oi, Sérgio. A professora Simone colocou, o senhor está respondendo, eu tenho a impressão que passa pela questão socioemocional, certo? Nós vivemos uma pandemia, nosso aluno também, muita gente perdeu amigos, vizinhos, familiares. E quem é esse aluno que está na sala de aula comigo hoje, que tem que fazer todas essas questões que nós estamos colocando, que o senhor está colocando, que é extremamente importante, inclusive, eu não sei se só por ensino de matemática, eu costumo trabalhar um pouco parecido na língua portuguesa. Quando o aluno meu chega assim, professor, não entendi isso aqui que você está querendo, eu falei, vamos ler junto. Aí ele lê comigo, o que você entendeu? Não entendi, vamos lá, só para você entender aqui. Sérgio, mas assim, veja, Sérgio, na hora que você diz vamos ler junto, você está colocando a mão na massa. Quem tem que colocar a mão na massa é o professor, é o aluno. Você tem que colocar a mão no bolso. Não é vamos ler junto, não. Leia aí, me diz o que é que tu não entendeu. Ele vai... entendeu? Vamos ler junto, é ele lendo com eu perto dele, certo? Ao invés de ler sozinho, ele lê para nós dois. Ele lê. Mas você é perto dele, mas sempre colocando questões de modo que ele seja desequilibrado. No sentido de ser obrigado a refletir sobre o que ele está lendo. Na hora que ele começar a dizer uma coisa, se você achar que ele entendeu certo, você dá um contra-exemplo. Não podia ser assim, não? Ou seja, estou obrigado a se desequilibrar. É piagetiano. Se desequilibrar. Porque aí ele sabe que você... Não é o momento TV, te vira, não. É o momento TV, mas o professor vai dar a segurança que o aluno precisa, de modo que ele possa avançar em segurança. Ou seja, ele sabe que vai ter uma pessoa com a mão no bolso, que não vai colocar a mão na massa, tá certo? Para poder apoiar no momento que ele precisar. Tá certo? É assim que a gente trabalha na sequência, com essas coisas. É um método científico, que a gente fica sempre se inquirindo. E aí? E agora? Se eu fizer assim, se eu fizer assado? Então, isso a gente tenta jogar para o aluno. Eu concordo com o que o senhor está dizendo, professor, mas eu vou fazer uma afirmação aqui, aí o senhor aproveita, me corrige e continua a sua informação. Assim, quando o senhor fala que a gente tem que ter a mão no bolso e o aluno mão na massa, eu penso que é possível o aluno estar com a mão na massa e eu com a mão no ombro dele, por exemplo, ou dela, para ele entender que nós somos parceiros nesse caminhar, que não é ele caminhando sozinho, tem alguém ali do lado como parceiro. Não, a segurança está botando a mão no ombro, é botando a mão no bolso e ele sabendo que tem gente, que não é só o professor, que pode ajudá-lo. Tem os colegas que podem ajudar, porque ele está numa comunidade. A sala de aula, na realidade, é uma comunidade. Tá certo? Embora seja uma atividade de cooperação, onde tem um professor que é o líder, que é o chefe, o responsável, mas, no fundo, a gente precisa trabalhar numa atividade de colaboração, onde todos contribuam no modo que saiba, sem ter aquela hierarquia. Tá certo? Então, é a mistura do colaboração com cooperação. Obviamente que você é o professor, que eu sou o professor, aquela sala de aula é a minha, sou eu o responsável por ela. Então, é a cooperação. Mas os alunos, tá certo? Mas a gente tem que trabalhar mesmo é a cooperação, a autonomia do aluno. Ele precisa saber que tem suporte, tem apoio. Mas não é a mão no ombro que vai dar um apoio. Tá certo? Ele sentir segurança nas afirmações que ele faz. Isso tem que fazer.
a meu ver, é assim que a gente vai formar o cidadão. Tá certo? Então, veja. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Ó, tá certo? Professor, Oi. Oi, Jéssica. só para pontuar que tem alguns professores perguntando a frequência, em alguns minutos nós vamos postar o link, a gente tem mais alguns minutos da nossa palestra. Obrigada. Me deixaram sozinho. Sérgio, volta, aparece aí, Sérgio, me deixa sozinho, não. Me deixaram sozinho, olha. Tá, pronto, estou aqui de volta. Pronto, Sérgio, me deixaram só, deixar a gente sozinho aí. Estou aqui com o senhor, professor. Vai dar certo. Não estou com a mão no bolso, estou aqui do seu lado. Pode seguir em frente. Tá bom. Jéssica, se você clicar ao lado da palavra usuários, tem uma engrenagemzinha. Tá certo? Tá vendo? Em cima do teu nome tem assim, usuário 72. Tem uma engrenagemzinha, tem o número 8 e uma engrenagemzinha. Nessa engrenagem, se você clicar, tem várias opções. Uma delas é salvar o nome dos participantes. A tecnologia é ruim porque não adianta. Muito bom, professor. Tá certo? E no vídeo a gente vê se o Sérgio participou ou não. Pronto, então você pode ter Pronto. Então, onde é que a sequência entra? A sequência entra exatamente. Você tem um tradicional, que é apresentar um problema e querer a resposta. Mas no ponto de vista de cognição, de criação de cognição, de desenvolvimento de raciocínios, de habilidades, tem etapas intermediárias que o método científico coloca em todas as letras. Entre a tomada de posição e a prova, para gerar conhecimento, para gerar aprendizagem, tem que ter experiências e tem que depois ter sistematização da resposta que você achou. Então, a sequência trabalha principalmente esse segundo elipse que está aí. É certo? Trabalhar fortemente a maturação e trabalhar fortemente a solução. Isso não é fácil fazer. É o que eu falei, nas minhas aulas na universidade, eu só consigo fazer os alunos se mexerem no meio do curso. Tá certo? Por quê? Porque eles vêm de uma escola de 10, 15 anos, de trabalhar o tradicional, de trabalhar um problema e uma resposta, um problema e uma resposta. Vocês são cobrados nisso, vão cobrados em exames, em provas, e nem coisas assim. Mas isso é outra história. Preparar para o Enem, preparar para a ascensão a um curso superior. Não é formar cidadão, é outra coisa. Formar cidadão é o tempo que ele passa na escola. Enem não forma cidadão, forma pessoa para fazer exame de seleção para ter acesso a um ensino superior. Tá certo? Isso é outra história. É outra preparação que a gente tem que ter. Aí entra fortemente Skinner. Mas vamos passar o slide, que é o Wagner. Por favor, Wagner. Então, agora eu vou correr para a gente ganhar tempo. Tá certo? Então, a sequência de verdade se baseia em 4 grandes matemáticos. O Reiting, Lakatos, Pulia e Brouwer. Tá certo? Brouwer é que dizia, ele é bem piagetiano, ele dizia que o conhecimento tem que ser construído. Não é argumentos lógicos que você vai gerar conhecimento, você tem que experimentar. Não é só a lógica, a lógica justifica, a lógica prova, a lógica usa para demonstrar, mas a lógica não faz você crescer do ponto de vista de experimentação, do ponto de vista científico. A não ser que você faça pesquisa em lógica, aí você vai trabalhar o método científico também. É a mesma coisa. Vamos lá, Wagner, por favor. Então, esses são matemáticos. Agora, em que ela se baseia? Ela se baseia aí do lado do pedagógico, o lado de humanas. Aqueles lá são exatos, são cartesianos. Se baseia em Piaget, principalmente no nosso PF querido, no Guy Brosseau, Michel Artigson, da escola matemática da França, e no Donald Schoen, do professor reflexivo. Tá certo? Esses caras, esses 5 que estão aí, eu só fui conhecê-los quando eu fiquei morando na França e fui conhecê-los. Por exemplo, Paulo Freire, eu fiquei morrendo de vergonha, porque a minha esposa, eu estava morando na França,
tá certo? Já doutor em matemática, essas coisas, minha mulher precisou e é um oculista. Eu vejo como eu morri de vergonha. Piaget eu conheci por causa da minha mulher, que ela me empurrava a Piaget para ler. Tá certo? Mas onde é que entra o Paulo Freire? Paulo Freire, minha mulher foi no oculista na França, precisou ver estava com problema nos olhos. Aí começamos a conversar. A consulta, que era para ser coisa de meia hora, levou quase 2 horas. Por quê? Porque ele soube que a gente era brasileiro e ele tinha feito o passado tempo como legionário na Argélia, e Paulo Freire estava lá trabalhando o método de alfabetização dele. E ele conheceu isso aí. Então, ele adorava Paulo Freire. Ele começou a falar, muito bem, vocês são da terra do Paulo Freire. Paulo Freire? Não conheço essa figura. Ele nasceu em Pernambuco, foi expulso do Brasil, veio para a Argélia, eu trabalhei com ele. Aí, pronto, ele foi me dar uma aula de quem era Paulo Freire. Eu tive que, aí depois, para não passar mais vexame na vida, lá vou eu ler Paulo Freire. E adorei falar nisso, viu? Então, vamos lá, Wagner. Então, são esses teóricos que nos alimentam. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha tem algumas palavras-chave que a gente exacerba. Tem um platô. O platô é o nível de segurança que eu tenho. É subsussores, preconceitos, pré-requisitos, isso faz parte do platô. Ou seja, é o nível de segurança que eu tenho, de modo que os alunos vão poder entender a minha linguagem. Tá certo? Porque se eu for aqui começar a falar do meus coisas de matemática, ninguém vai entender. Então, qual o platô? O platô é aquilo que eu disse no exemplo que eu falei do sistema de equações. Tá certo? Como é que a gente trabalha isso? Eu posso trabalhar processos de Gauss, que se trabalha no ensino médio, no primeiro e segundo ano de universidade, para trabalhar com as crianças pequenas, respeitando o grau de desenvolvimento cognitivo delas. Isso é possível fazer. Tá certo? Então, tem que trabalhar intuicionismo, construtivismo, tá certo? No sentido do Paulo Freire, no sentido do Piaget. Tem que trabalhar com postura, mão no bolso, aquilo que eu falei, Sérgio. Mão no bolso, o aluno com a mão na massa, porque o aluno é que precisa aprender, o professor já sabe, no sentido teórico do conhecimento específico. Tá certo? Professor, se eu me atrapalhando sempre, mas só uma colocação aqui rápida. Primeiro, eu queria dizer que as suas referências são muito boas. Estou sentindo que, em relação a pensar a educação e o processo de ensino-aprendizagem, eu diria que ele está um pouco à frente do Piaget, por exemplo, que é muito utilizado, mas porque teve questões políticas que impediram que as ideias de Vygotsky chegassem até aqui, que a ideia do mundo comunista, bababá. Depois daquela do Muro de Berlim, que a gente conhece mais as ideias de Vygotsky, certo? Mas é um grande pensador e ele trabalha a questão da educação. Não, você se engana. Isso da interação. Só para fechar aqui um pouco a ideia, porque eu não quero lhe atrapalhar, eu estou encantado com a sua fala, certo? Mas, assim, perdoe o povo das letras, é porque quando a gente encasqueta com uma coisa, por exemplo, essa questão de postura no bolso, eu sou mestre em educação e comunicação e oratória. Quando eu coloco a mão no bolso e estou falando com uma assembleia ou com algumas pessoas, eu estou indicando na minha fala corporal que aquele grupo não está muito me inquietando, não está muito ligado a mim. Eu preciso soltar minhas mãos, eu preciso mostrar que eu estou à vontade com ele. Aí eu sei da sua metáfora, estou entendendo, mas eu acho que, para mim, ela está pesando. Eu acho que ela não pode ser no bolso. Para você interagir com a criança, e eu trabalho com criança. Eu começo a entender que você trabalha com o ensino superior, e eu já trabalhei 22 anos, eu concordo mais com essa questão do aluno ter que pesquisar mais, mas criança, ela precisa que eu tire a mão do bolso, ela precisa que eu fique assim do lado dela. E você tem razão numa coisa, eu não posso pensar por ela, nem fazer ela pensar igual a mim. Ela tem que pensar. Isso é que é fundamental. E, mais uma vez, professor, desculpa, eu não lhe corto mais. Não, senhor, fica aí, não sai não. Veja, quando eu falo mão no bolso, é Paulo Freire. É diálogo. Quando eu digo que você precisa botar a mão no bolso, é porque você precisa, e o outro mão na massa, porque ele é que tem que fazer, e você vai orientá-lo, supervisioná-lo, você vai travar o diálogo com ele. Então, na realidade, quando eu falo mão no bolso, é Paulo Freire. É a dialogicidade do Paulo Freire. Tá certo? Aí, quando você fala em Vygotsky, é porque o Vygotsky está fora da moda, mas para mim não está. Quer ver? Vá, por favor, Wagner, passa para o slide número 2. 2, Wagner. Arrocha aí, slide 2. Pronto.
Tá vendo aí? Onde é que entra Vigotes aí, embora não pareça? Tu nem viu, ó, tu tava conversando. Na mediação, quem é o cara da mediação? Quem que fala de artefato, tecnologia e linguagem? Vigotes, meu amigo. Tá certo? Então, eu não botei ele lá naquela relação porque não é minha praia. É praia da minha mulher. Mas essa parte aí é ele. Tá certo? Entendeu? Então entendeu? São esses conceitos, tá certo? Agora, por quê? Porque eu não entendo muito de Vigotes, eu não entendo muito de Paulo Freire, tá certo? Eu gosto dele, eu gosto dos dois, tá certo? Mas, por exemplo, se você pegar o que é que tem a ver, por exemplo, Piaget com Vigotes? Quando Piaget fala na desestabilização, desestruturação do indivíduo, na realidade, o que eu estou querendo fazer é uma coisa bem de vigotiana, é romper a zona de desenvolvimento real para ir para a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal, potencial, na linguagem do Vygotsky. É isso que a gente faz, essa conexão dos dois. Tá certo? Pronto, professor, vamos lá para o 17, Oi. Professor, sobre a postura mão no bolso, assim, se for associada à matemática, por exemplo, às vezes, quando a gente se depara com as crianças resolvendo problemas, né? A gente, professor de matemática, às vezes pode ter o impulso de querer demonstrar, muito fazer demonstração. Talvez seja isso que deve ser a postura mão no bolso, evitar fazer logo a demonstração para que o aluno tente por si só, com seus erros e acertos, a gente só instigando com perguntas e evitar que a gente ponha a mão no caderno do aluno e na caneta do aluno e faça essa demonstração logo direto. Isso, analogia. Isso é Paulo Freiriano. Mas a analogia que a gente faz é quando você quebra seu computador e chama o técnico para consertar. A primeira coisa que faz é ele afastar, quem que vai ajeitar. Quando ele sai, professor, você fica na sua a sua fala está com eco. Fala da Rafa. Pronto. Não é tua não, Sérgio, é da Rafa que entrou agora. Entendeu, Rafa? É porque a Rafa deve estar com o celular. Pronto. Mas deixa ligado para tu falar, Rafa. Entendeu, Rafa? Então, é essa concepção que a gente tem no manual. Porque o conhecimento que você está trabalhando com o aluno, você já tem. Tá certo? O que é que a gente aprende com o estudante? Eu aprendo com o estudante o diálogo. Paulo Freire. Conteúdo tu tem que saber. O que é que você tem que aprender com o estudante, com a sua turma? O diálogo. A minha linguagem é uma. Você não sabe o esforço que eu estou fazendo aqui para falar em português, porque senão eu ia falar em cearenseis. Tá certo? Porque é a minha naturalidade. Então, tá certo? Então, o que a gente aprende muito com os alunos não é o conteúdo. O que a gente aprende com o aluno é a forma de diálogo. Como eu vou dialogar com ele? Então, eles nos ajudam, porque o diálogo deles, a forma deles de se comunicar não é a nossa forma de se comunicar, até porque tem uma diferença de idade. Tá certo? Você não vai conversar comigo como conversa com seus alunos. Quando você chega para os seus alunos, você vai trabalhar com outra forma de diálogo, não é? De modo que eles entendam. Então, a ideia da mão no bolso é você põe a mão no bolso e parte para o diálogo. Aí é Paulo Freire. Parte com questões, parte com contra-exemplos, tá certo? Como está aí, ó, parte com perguntas, parte com contra-exemplos, tá? Exercita o erro, mas não estimula, simplifica, mas nem tanto, tá certo? Então, são essas palavras-chave que nós utilizamos na sequência, tá certo? Tá bom, cara? Rafa? Certo, professor, obrigada. E é uma coisa que está na moda. Hoje está muito na moda a postura, a pedagogia que eles chamam, a metodologia maker, que está na moda, com laboratórios de informática, etc. Eles se esquecem do mais e dizem que é a postura mão na massa. Mas não é a postura mão na massa que eles trabalham. Se você pegar aplicações, vocês vão ver que o professor, de vez em quando, está lá tomando os aparelhos do aluno e fazendo as atividades por ele. Por isso que eu falo, Sérgio, mão no bolso. Quando eu trabalhava, eu montei um CRP, o Centro de Referência do Professor, nos anos 2000, chamado Biblioteca Virtual, na Prefeitura aqui de Fortaleza.
Então, todos os alunos tinham uma bata. Os nossos monitores, eles tinham uma bata. E na bata tinha um bolso. Por quê? Porque quando ele ia se dirigir ao aluno que estava fazendo uma atividade no computador, e às vezes era uma besteira, eu dizia, põe a mão no bolso da bata. Você vai fazer diálogo. Então, o bolso era para isso. Eu dizia, o bolso não é para colocar o celular só, não. O bolso é para você colocar suas mãos, uma de cada lado. Assim, quando for conversar com o estudante, você precisa falar. Não vai fazer por ele. Quem tem que fazer é ele. Isso, como é que eu saquei essas coisas? Eu estava morando na França e estava dando aula, tá certo? Eu era assistente de um professor. Aí, lá pelas tantas, meu francês, para variar, é um francês com sotaque fortíssimo de cearense, tá certo? Eu tenho que pedir licença para eles me entenderem. Aí eles param e ficam me entendendo. Mas aí, o que aconteceu, Sérgio? Uma aluna estava lá no computador, era o ensino de matemática assistido por computador. Estava aluno fazendo uma atividade no software francês, e eu ficava na sala, com a mão no bolso, e aí, como é que tá certo? E eu vi, uma determinada estudante, eu vi que ela sabia fazer. Ela fez a atividade, mas o professor queria que ela gravasse a atividade em um determinado local. Pronto, a atividade dela morreu. Essa menina deu um pitch papo, né? Tá certo. Ela pegou o teclado assim, levantou e disse, droga! Ela disse um palavrão, na verdade, não foi droga. Droga! Não consigo fazer. Por quê? Porque eles lá não trabalhavam com a mão no bolso. Ou seja, tá certo? Aí lá vou eu explicar como é que ele devia fazer. Como não entendeu o meu francês, eu chamei o professor e ele explicou como é que era para fazer. Então, é esse sentido que a gente trabalha. E outra coisa, o erro é uma das coisas mais importantes para ser estimulado, para ser exercitado, tá certo? Não deve ser evitado, também não deve ser estimulado. Mas o erro é o momento certo de fazer as coisas, tá certo? Quer ver? Tem uma coisa bem cearense, Sérgio. Onde é que pobre que avança? Sérgio. Quando é que pobre consegue avançar rápido? Quando leva a topada. Não é isso? Não ditado cearense? Pobre só avança quando leva a topada, porque aí ele sai do ritmo e corre para não cair. Então, o erro deve ser trabalhado assim, ou seja, é um ponto de parada, mas é um ponto de parada que você vai crescer depois, muito mais rápido na hora que corrigir. Então, essa, a grosso modo, são algumas palavras, tá certo? O platô é uma das coisas mais importantes que tem de se trabalhar, não é muito fácil. Vamos lá, Wagner, passar, por favor. Pronto. Então, esses princípios básicos da sequência são esses. Você precisa fazer uma imersão pedagógica, precisa mudar o aluno precisa ser reflexivo, o professor precisa emergir essas concepções para poder praticar, senão ele volta como estava. Tenta enxugar o máximo que puder. Isso é Paulo Freire, formação bancária. Evita isso. Está certo, enxugue o máximo que puder e dê o suficiente que ele precise para correr, que leva a topada e corra. Tá certo? Evite perfumaria gordura, esse é um ponto. E fique só com a essência do problema que você vai trabalhar. E sempre trabalhe situações que não morram que de preferência não morram naquela aula. Ela pode ser usada em aulas seguintes, momentos seguintes. E depois, importante, nunca saia do particular para o geral. Sempre parta de situações gerais. Essas situações gerais são as soluções, são as questões que podem ser, são as questões generalizáveis. Pronto. Então, a sequência eu já falei para vocês, já está tarde, tá certo? Pronto. Então, aí nos slides que vocês baixaram, tem as etapas, explicando direitinho o que é. Vamos passar rapidinho, Sérgio, ou Wagner, por favor. Pronto. Tem essas etapas, tá certo? Pode passar, Wagner. Pronto. Vocês baixando os slides, vocês vão ter isso, tá certo? Pode passar, Wagner. Pronto. Tem as concepções, princípios da sequência, tá certo? E pode passar. Pronto. Aí pode passar, por favor.
Pronto, você vai ter nos slides, vocês vão ter essas questões aí, o que é esse princípio, concepções, o que é que eu chamo de maturação, bem explicado, sua prova, solução, pode passar. Pode passar, Wagner, por favor. Pronto. Pode passar, Wagner. É aquilo que eu já falei, né? Tá certo? Pode passar, Wagner. Para o outro slide. Professor Hermínio. Oi, Jorge. Assim, eu quero aproveitar já para agradecer, porque realmente foi uma reflexão muito positiva que nós tivemos nessa manhã. Eu vejo uma dificuldade com os nossos educandos, que eu acredito que é comum a muitos aqui, né? E eu entendi agora, porque eu confesso que também estranhei inicialmente o termo, porque não conhecia esse termo postura mão no bolso, mas eu vejo que os nossos alunos, atualmente, eles têm uma postura muito de chegar logo à solução, simplesmente, sendo bem sincero, simplesmente para se livrar. Então, nós, enquanto educadores, nós temos muito esse trabalho... É o aluno nota 10. Não ouvi, professor, perdão. É o típico do aluno nota 10, ele quer se livrar para fazer outra coisa. Pois é, e nós dialogamos muito com eles a respeito disso, da importância do que é um exercício. Essa é uma fala constante minha. Eu gosto muito de utilizar como comparação as pessoas que são fortes fisicamente. Eu peço para que eles imaginem como é que essa pessoa ficou forte. Foi do dia para a noite? Imaginem que várias vezes ela foi numa academia, fez diversos exercícios, e eu utilizo isso também para as outras disciplinas. Você quer ser um bom leitor? Leia constantemente, leia muito. Você quer ser bom na matemática? Exercite muito. E é muito bonita a sua fala em relação à questão do erro, porque é outra coisa que eles têm assim, um temor muito grande de errar e isso virar motivo de chacota. E é errando que a gente aprende. Eu não sei se o senhor percebe a poesia da sua fala na questão do matemático, porque eu nunca tinha atentado para isso, de amassar o papel e de muitas vezes resgatar essa lixeira, né? Evita-se até uma cultura do descarte. Isso serve para a vida como um todo, de muitas vezes rever a nossa história, de rever as nossas falhas, para que assim a gente construa um futuro bem mais promissor. Então, agradeço, foi muito positivo essa manhã. Agradeço também a todos os envolvidos, né, que possibilitaram que esse momento ocorresse. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Mas não sai agora, não. Com respeito ao erro, é uma postura que a gente tem que ter, sabe? Nas minhas aulas, quando eu vejo que os alunos estão lá sem prestar muita atenção, sabe o que eu faço? Eu erro. Eu faço errado. Quando os alunos não corrigem, o fato de eu fazer errado, eles me deixarem no erro, eu digo, poxa, gente, que diabo é isso? Eu fiz uma porcaria do negócio aqui, ninguém viu, vocês estão fazendo o quê? Dormindo? Eu posso errar também, né, gente? Pronto, é a propósito, ou seja, é o que eu digo, a postura do professor, ou seja, tem que fazer os alunos serem... Isso, a gente, como matemática, cria um hábito tão grande que quando você me dá um texto, obviamente, como matemático, a gente lê, mas a gente tenta ler o que seja o âmago do problema. A diferença entre um texto do matemático e o texto, por exemplo, feito pelo Sérgio, que é de letras, é que o Sérgio é cheio de floreado, sem dizer, desmerecer, são estilos. Toda a gente que vai escrever é cheio de floreado. O Hermínio escrevendo não tem floreado, é curto e grosso. São estilos. Só que pela formação do matemático, são estilos, não tem um melhor do que o outro. Tá certo? Porque se eu fosse escrever no estilo do Sérgio, eu não seria o Hermínio matemático, eu tinha que ser o Hermínio professor de literatura ou professor de língua, que era outra formação. São estilos diferentes. Só que pela minha formação, quando eu pego um texto para ler, eu vou atrás de onde está. O que me interessa. Então é comum eu pegar um livro e ler só uma parte do livro. Esqueço o meio, esqueço o fim, tá certo? Enxugo. Tá certo? Então, o que eu faço sempre nas minhas aulas, quando os alunos não me questionam, eu erro. Qual o problema? Tá certo? É comum dizer, professor, pô, só errou, você não está vendo, não? É isso que a gente ganha. Ou seja, o aluno... É muito legal, professor, porque quebra um paradigma, né? Porque muitas vezes, na percepção deles, nós não somos passíveis de erro. Isso é muito bom quebrar esse paradigma também. Em relação à leitura floreada, professor, como eu trabalho com as duas áreas,
Eu não estou menosprezando coisa nenhuma. Não, eu entendi. Mas tem uma beleza também muito grande aí no texto floreado que nos leva também a uma capacidade de raciocínio, que é a leitura das entrelinhas. E não foi falado hoje aqui. Eu entendi que o senhor não está desvalorizando nada, né? Me lembra muito aquele teórico Robert Gardner, que fala das inteligências múltiplas, e todas elas são realmente muito significativas e relevantes para o desenvolvimento total, né? Mas o que é importante na formação do indivíduo? Me perdoe, mas existem duas coisas. A forma de comunicação, existem duas coisas que são importantes. Existe, em termos de linguagem, existe a língua natural, que é a matemática. Existe a língua nativa, que no nosso caso é o cearense. Então, eu tenho que desenvolver essas duas habilidades. Todas essas duas habilidades, você desenvolvendo, elas casam direitinho com o operatório formal piagetiano. Tá certo? Ou seja, não existe só... Quer dizer, o operatório formal piagetiano, uma característica dele é levantar hipóteses. O que você faz no texto floreado? Você viaja. Tá certo? Não é só viajando na matemática. Matemática eu viajo, estou no virtual. Mas você, quando pega um texto bonito, bem elaborado, você viaja nesse texto. Você começa a levantar hipóteses. Não é isso? Então, agora, a única diferença é que você, quando trabalha com a língua natural, matemática, você desenvolve as ferramentais que vão ser utilizadas em outras áreas. Tá certo? Quando você, independente da língua nativa. Matemática é uma coisa que perpassa qualquer língua nativa. Tá certo? O raciocínio, a habilidade de resolver problemas, essas coisas da matemática, se você raciocina em português, se você raciocina em francês, se você raciocina em alemão, é o mesmo. Só que é a representação noutra língua nativa. Tá certo? Então, ambas são importantes. Ambas são importantes no desenvolvimento cognitivo. Então, essas duas têm que trabalhar. Pode parecer que as outras áreas me perdoem, mas quando a gente vai para uma escola, quem morou fora, já levou filhos, essas coisas, sabe isso, como o Sérgio deve saber dessa história, que o Sérgio trabalhou muito com estrangeiro para aprender português. Tá certo? Quando a gente chega, por exemplo, no estrangeiro, você matricula seus filhos, a gente procura matricular numa escola que recebe estrangeiro. Uma escola pública que recebe estrangeiro. Porque tem aquelas salas especiais que recebem os estrangeiros. Tá certo? Aí o que eles fazem? Isso aconteceu com meus filhos, está acontecendo com meus netos. Isso é comum, não tem nada de... Tá certo? Aí eles vão, por quê? Porque se eu for para a França, na hora que eu coloco os estudantes na sala de estrangeiro, a língua que vai unificá-los não é francês, não é alemão, não é russo, porque lá está cheio de alemão, cheio de russo, cheio de asiático, cheio de brasileiro. É o francês. É o francês que vai unificar. Tá certo? E eles só têm aulas de quê? De francês e de matemática. Quando eles estão bons em matemática, estão mais ou menos em francês, eles jogam para a sala regular, porque aí desenrola. Porque são novos, rapidamente ele desenrola. A recíproca não vale. Se eles estão bons em francês e estão ruins, ou marromeno é cearense, mais ou menos. Marromeno é cearense, mais ou menos. Em português, em matemática, eles não mudam de sala. Porque eles cobram muito a parte do raciocínio lógico, raciocínio lógico-matemático, raciocínio matemático. Então, o casamento é isso. Oi, entendeu? Então, eu não falei essas coisas, mas era para ter falado. Foi bom você ter lembrado. Professor, sabe o que eu achei bonito nessa última etapa do nosso diálogo? Só uma pequena observação. Sem querer ser pedante, e já sendo, como diz o Soares, a linguagem, professor, tem funções, certo? Uma das funções da linguagem é a função referencial, como o senhor está fazendo conosco agora, está nos explicando um ponto de vista teórico de como trabalhar o ensino através do FEDAT, né? Existe a função emotiva, que é quando eu falo mais de mim mesmo, do meu sentimento, da minha dor. Existe a função poética, que a grande marca está em como dizer, não o que está sendo dito. O poeta se preocupa muito mais em usar palavras mais adequadas para dizer com mais jeito o que ele quer dizer. Existem várias funções. E esse floreamento, por exemplo,
na aula de português, ela não existe constantemente, porque muitas vezes o professor português ele tem que ser referencial. Ele tem que falar de Paulo Freire, ele tem que falar o que é uma oração subordinada, objetiva, direta, reduzida de gerúndio, tá? Que aí o aluno tem que entender o que é isso, embora a gente discuta que não tem que ser feito isso em sala de aula, o cara precisa aprender a falar ao invés de dizer o nome da coisa, ou seja, você pode dirigir sem saber toda a maquinária que faz o motor de um carro e saber dirigir o carro, né? Mas, assim, eu entendo o que você está a dizer e eu concordo que a gente precisa fazer com que o nosso aluno seja mais protagonista no processo de ensino-aprendizagem, tanto na matemática, quanto nas ciências, quanto na língua portuguesa. E hoje estou levando comigo hoje essa mensagem do senhor e eu queria agradecer. Muito obrigado. Pronto, é isso mesmo, tá certo? Mas veja bem, acho que para encerrar, essa foto que está aí, a sequência FEDAT, né? Aí tem o Felipe, o Daniel e o Tiago. Daí que vê o nome FEDAT. É Felipe, Daniel e Tiago. Tá aí os três. Isso é coisa de cearense, né? São seus filhos, professor? São meus filhos. Legal, muito bacana. Nessa época eu morava... Dando uma última contribuição, o que eu achei bonito nessa etapa final do nosso diálogo é lembrar que a matemática também é uma linguagem, né? Com seus códigos próprios. Isso é tão óbvio, mas é sempre bom a gente fazer memória, né? Que é uma linguagem. Agora, falando um pouco da minha experiência, falando um pouquinho da minha experiência, professor, que não está ancorada em nenhum teórico, mas no meu primeiro ano no município de Caucaia, eu lecionava todas as disciplinas, exceto matemática. No ano seguinte, eu passei a lecionar somente língua portuguesa e matemática, e dentro da minha expertise, que é muito, muito singela, é muito humilde, eu consegui fazer um bom trabalho na matemática justamente usando quebras de paradigmas, porque esse floreado, muitas vezes, talvez para o adulto não tanto, mas para a criança é o que vai dar aquele sentido do lúdico, que vai fazer também que ela quebre essa barreira, que existe uma barreira muito grande, eu acredito que o senhor saiba disso, quando se fala para educandos, a disciplina matemática, muitos já vem com uma barreira. Então, a gente precisa mostrar isso ao aluno. É uma linguagem como as outras, lógico, é uma linguagem exata, não permite improvisos, de certa forma, né? Pelo menos não no resultado final. Né? Tem a questão da gambiarra, que o senhor falou aí, foi muito interessante. Mas, enfim, é uma linguagem também. Então, agradeço novamente. Que bonito ver que o senhor tem esse sentido de família, né? Muito belo ver os seus filhos aqui, crianças, né? E a alegria estampada no rosto deles. Que seja essa também a fisionomia que a gente vem a enxergar dos nossos alunos em sala de aula. Tem momentos que a gente precisa exigir, precisa impor limites, mas no dia a dia a gente precisa ver esses sorrisos também. Muito obrigado, professor. A partir de então, eu vou lhe ouvir, que eu acho que eu aprendo muito mais lhe ouvindo do que contribuindo, se é que se pode chamar de contribuição. Não, claro que é o que eu digo. No diálogo, todos aprendem. Tá certo? Quando eu gosto de dizer, quando eu vou dar essas coisas, olha, quando eu vou trabalhar com meus alunos, a matemática eu não aprendo com eles, não. Tá certo? Mas o que é que eu aprendo com eles? É o diálogo, a conversa. Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo dialogar? Como é que eu devo me comunicar? Isso é Paulo Freire. Tá certo? Eu preciso saber isso. Tá certo? Eu não vou fazer, tá certo? Tá certo? Eu digo, se eu fosse aprender a matemática com meus alunos, eu estava no banco sentado. O professor era outro. Tá certo? Mas veja, Sérgio, acho que a experiência do Jorge, Sérgio, viu, que a gente pode até falar com o professor, prefeito de São Gonçalo, que é professor, levar o Sérgio para a gente montar uma sala internacional lá para o pessoal que chega, porque lá tem muito estrangeiro, filho de estrangeiro, para fazer uma sala onde a gente trabalha o português e a matemática junto e que não tem. Aqui no Brasil a gente não tem. Professor, seria uma honra. Eu tenho mais de 10 anos de experiência de ensino português para estrangeiro. Inclusive, lá em Brasília, eu ajudei a desenhar o CELP-BRAS, que é hoje um aluno estrangeiro ou professor estrangeiro que vier aqui para as nossas universidades tem que ter um comprovante, tem que ter um exame que comprove que ele tem proficiência na língua para poder ensinar na nossa língua. Porque até então, um francês vinha dar aula aqui no Brasil em francês. O aluno tinha que saber a língua dele.
E agora não, ele tem que vir falando língua portuguesa e tem que fazer o CELPE-BRAS. Isso é um absurdo. Já na universidade, em grupos de pesquisa, isso não é necessário. Porque se eu for convidar uma pessoa, por exemplo, um alemão, eu já fiz isso várias vezes, ele vem inserir meu grupo de pesquisa, ele não vai dar aula, né? Mas aí eu preciso saber alemão e você comunicar com ele. Palestra, eu concordo tudo com bem, você. mas se ele vier assumir uma turma por um semestre, ele precisa do CELPE-BRAS. Mas se ele está parte de um projeto que ele vai fazer uma ou outra oficina, aí tudo bem. Mas se ele for dar aula na nossa universidade, como professor convidado, ele precisa do CELPE-BRAS. Eu já peguei, viu, Sérgio, caso assim de professores. Um era polonês, esse polonês falava 7 línguas, não falava português. E o outro era um americano, surfista de mão cheia, um dos precursores do windsurf aqui no Ceará, e ele era maluco. Tá certo? E nós fomos colocando para dar aula para os alunos que entravam. Meu amigo Sérgio, foi um caos. Um caos, porque uma coisa é eu me comunicar com ele em português. Outra coisa é ele, em português, dar aula. Completamente diferente. Aquilo que vocês estavam falando, ele precisa ter uma fluência na nossa língua para se comunicar. Tá certo? Um verdadeiro desafio, né, professor Hermínio? Eu vou ter que fazer aqui um papel não muito legal, porque o papo está excelente. Se a gente pudesse, a gente corria aqui realmente o dia inteiro e não se esgotaria o tanto de conhecimento presente nas pessoas do professor Hermínio, professor Jorge, professor Sérgio e tantos outros professores que estão dando belíssimas contribuições aqui no nosso chat. E aí a gente realmente tem muito tempo para que a gente possa desfrutar disso. Então, professor, realmente eu vou precisar fazer essa fala e pedir para que o senhor esteja dando as considerações finais, né, para a gente e agradecer mesmo a todos os presentes. Eu acredito que esse foi um momento muito rico do nosso primeiro webinário aqui de Caucaia. Foi um momento de diálogo. Essa ferramenta do Multimeios foi muito bacana, porque foi uma oportunidade de nossos professores acessarem uma nova ferramenta. Tivemos aqui um recorde de 100 pessoas na audiência, então foi o recorde dessa semana. Então, muito bacana essa ferramenta interativa, que propiciou realmente a gente estar ouvindo várias falas, né? Eu destaquei aqui algumas palavras ao longo da conversa, desse diálogo, dessa troca, né? Foi sensibilidade, flexibilidade e processos, que a gente vai lançar mão de tudo isso e de tudo que foi falado para a gente estar desenvolvendo a autonomia dos nossos educandos, né? Seja em matemática ou língua portuguesa. Então, acredito que realmente esse é o nosso papel enquanto educador. Desde já, muito obrigada. Então, deixo a palavra aqui com o professor Hermínio, lembrando que à tarde, às 13h30, nós teremos os nossos professores compartilhando as suas vivências. Vai ser muito bom. Professor Hermínio. Bom, pessoal, agradecer o convite. Na hora que precisar, se eu estiver por aqui, mas mesmo se não estiver por aqui, a gente faz dessa forma virtual. Quando eu estiver por aqui, eu estou lá pela Faculdade de Educação. É só me procurar que a gente fica à disposição para ajudar no que puder. Enfim, esses 3 aí são o Felipe, o Daniel e o Tiago, que deram origem à sequência FEDAT. E lembrando que a sequência FEDAT ela não se aplica só ao ensino de matemática, vamos deixar bem claro. Nós temos experiências em medicina, nós temos experiência em jogos, em games, nós temos experiências até que eu falei na TV Diário, até na formação que nós demos para produtores da TV Diário. Tá certo? Então, tem na área de comunicação, tá certo? De modo para tornar o ouvinte mais participativo. Pronto. Então, muito obrigado pelo convite. Eu fico aqui na hora que vocês precisarem.
nós na universidade estamos para fazer isso mesmo. Tá certo? Contem comigo se precisar. A gente que agradece, professor Hermínio. Inclusive, aqui no chat, tem muitas palavras dos nossos professores. O professor André Salles falou, um momento de muito aprendizado. Parabéns a todos os envolvidos. A professora Tereza Neumann registrou palestra enriquecedora, obrigada, né? E muitos outros professores. O professor Jorge, inclusive, colocou aqui excelente iniciativa. A Lucimar colocou muito rico esse momento. Rose, gratidão. Enfim, eu acredito que é o sentimento de todos que estão e estiveram aqui presentes nessa palestra tão enriquecedora. Obrigada, professor Hermínio, mais uma vez. Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto muito de dizer, tá certo? Longe de mim me comparar com Paulo Freire. Longe, muito longe. Talvez eu esteja na chinela dele, olhe lá, se for muito. Tá certo? Mas eu sinto na pele como Paulo Freire sofreu uma coisa, veja, não calço nem a chinela dele, mas é um cara referenciado ao mundo todo. Aqui no Brasil é um pária. É um cara que tem uma estátua em Oxford, na entrada, e aqui é um pária. Tá certo? Eu sinto isso na pele, porque a sequência FEDAC é usada, como eu falei, em vários países do mundo. Eu vou trabalhar, eu vou no Canadá, em Montreal, vou numa escola, eles ficam maravilhados e eu fico dando formação para eles. Mas aqui no Brasil não serve. É impressionante. Então, imagino como deve ter sofrido na pele o nosso pernambucano, porque ele realmente é um gênio. Tá certo? E você vê as perseguições que fazem contra ele hoje em dia. Infelizmente, como ele dizia, nós somos um povo norteado. A gente só olha para o norte, que vem norte aqui presta. Bom, até isso. Gratidão, professor, e a gente acolhe seu momento sensível e todas as palavras. Olha a minha ídola que está aí, a Carmen. Posso parar a gravação? Pode sim, professor. Todos os professores fiquem